Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Estamos entrando num novo momento da pandemia. Estamos participando da reabertura de espaços que estavam fechados. Espaços, inclusive, que sugerem algum tipo de aglomeração. E agora? Como é que se comportar? Como se comportar neste momento? Nós sabemos que a abertura desses espaços está sendo possível devido à redução de alguns números, redução da ocupação de leito ou mesmo estabilização da contaminação pelo novo coronavírus. Mas tudo isso, apesar de estar acontecendo num país tão grande como o Brasil, a gente sabe que em diversas regiões que temos, as realidades são diferentes. E nós precisamos ficar atentos a cada detalhe de cada cidade que passa pela pandemia do coronavírus. E para a gente conversar sobre isso hoje, conversar um pouco sobre a reabertura, um pouco sobre os riscos que agora passamos a estar um pouco mais expostos, nós vamos conversar com o infectologista, Dr. Fernando Chagas, ele também que é diretor-geral do Hospital Clementino Fraga, que é referência no tratamento aqui da Covid-19 aqui na Paraíba. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo ao programa Viva Saúde. Vou começar fazendo uma pergunta bem direta para o senhor, pela ótica da ciência, pela ótica da saúde. Estamos no momento correto de reabertura? A gente observa que realmente em algumas cidades a contaminação estabilizou, em algumas, em menor quantidade, até está diminuindo realmente a contaminação, porém, os números no país como um todo continuam crescendo. Então, estamos no momento correto de reabertura? Prazer poder estar aqui, poder tirar dúvidas da população, poder levar informações ao povo, né? População bem informada é uma população realmente que adoece menos. Prevenção, eu acho que é o segredo aí de todos os problemas relacionados às doenças infecto-contagiosas. Bem, quanto à pergunta, é o seguinte, você colocou bem, né? Um país muito grande, as diferentes regiões do país, elas se apresentam de diferentes formas no meio da pandemia, né? São muitos critérios que se levantam, que se levam em consideração quando se toma a decisão de abertura, de abertura de algumas medidas, né? Afrouxamento de algumas medidas. No caso aqui do Estado, realmente, a Paraíba ela tem sido diferente em relação aos outros estados do país, por quê? Vários fatores. Talvez o início muito precoce do isolamento, das medidas, né? A Paraíba ela tomou uma medida precoce quando percebeu que Pernambuco já estava começando a ter os primeiros casos, quando percebeu aqui também do lado do Rio Grande do Norte. A gente tem uma peculiaridade, né? Naquela época, os primeiros casos eram muito relacionados às viagens internacionais. E a gente sabe que em João Pessoa as viagens internacionais acabam sendo muito ligadas a Pernambuco, principalmente, de onde saem os grandes voos internacionais aqui no Nordeste. Então, tudo isso, junto com as medidas, a população participou ativamente disso. Nós temos uma população muito ativa, né, nesse tipo de participação. Talvez esses fatores todos contribuíram para que a Paraíba ela tivesse, por exemplo, foi um dos poucos estados no país que a gente não chegou a ter um colapso propriamente dito do sistema de saúde, embora em alguns momentos nós lotamos grande parte dos serviços, né? Então, da mesma forma que o Estado ele percebeu, a gente tem percebido vamos colocar assim, esse controle, né? Principalmente quando a gente compara estados como Pernambuco, aqui do lado, que realmente sofreu bastante, quando a gente percebeu esse controle, através de monitorização também, por exemplo, das portas de entrada, o que são as portas de entrada, as unidades de pronto atendimento, né? Monitorando como é que está o atendimento dessas unidades, monitorando o número de casos dia, monitorando o número de óbitos dia. Através desses monitoramentos, né, a gente começou a perceber que realmente a hora é flexibilizar agora com muita cautela. Por quê? Porque há uma diferença entre você flexibilizar vamos dizer assim, serviços e flexibilizar o cuidado. O que não pode é flexibilizar o cuidado pessoal. E é o que a gente tem observado, infelizmente, né? Nos locais onde eu estou falando agora por mim, nos locais onde eu tenho visto, né, o pessoal mais nas ruas,
enfim, né, seguindo a vida, eu também tenho observado um descuido em relação a, por exemplo, o uso da máscara, em relação a evitar aglomerações. Então, ao mesmo tempo que é chegada a hora a gente flexibilizar em muitos dos setores, também é chegado a hora da gente reforçar o cuidado pessoal. Porque se flexibilizar os dois, né, o serviço e o cuidado, nós teremos um segundo pico. Né? E isso a gente sente, o Clementino sente principalmente, o hospital, porque o Clementino é chamado primeiro ciclo de atendimento. É o hospital que primeiramente recebe os pacientes, depois que ele lota, é que passa para um segundo, né? Então, a sensibilidade com a gente é muito grande. Por exemplo, São João, aí a gente deu uma flexibilizada, 15 dias depois o UTI lotou, ficou completamente lotado, né? Então, o momento é esse, concordo, né? Porém, com muita cautela. Pois é, e recentemente demos um passo bem importante, né? A gente está falando aqui principalmente da região de João Pessoa, região metropolitana de João Pessoa, que é a reabertura do comércio. Doutor Fernando, a gente sabe que com a reabertura do comércio vamos reduzir consideravelmente o isolamento social, né? E isso pode ter impacto a curto prazo nos números da nossa contaminação, caso não haja um cuidado muito efetivo? A gente testou muito, né? O aparelho Fundo dos Estados que realmente testou bastante, mostrou que a gente até a gente tem uma realidade aqui que é o seguinte: esses testes mostraram que uma quantidade muito grande de pessoas já adquiriu a imunidade, que a gente acredita, né? Claro, são conhecimento de agora, pode mudar, que esse teste essa imunidade ela pode ser realmente, pelo menos a médio e curto prazo, ela garantir uma defesa contra a doença. Então, uma quantidade grande de pessoas com esses exames positivos contribuem também para a gente acreditar na segurança da medida, né? Mas só te interrompendo, a gente já teria número suficiente para garantir um pouco dessa proteção? A gente teria esses números já? Sim, são os casos positivos, né? A quantidade de casos positivos é o que na Paraíba já pulou já de 60 mil, quer dizer que testamos muito isso, né? E se a gente for levar em consideração que, em média, 3 vezes, 4 vezes seria o valor, por exemplo, eu tenho 60 mil casos positivos no estado, então passa aí de 200 mil, provavelmente, na realidade, Sim, porque na realidade. Toda. Claro. Então, isso também contribui para essa sensibilidade do retorno. Por exemplo, a gente hoje decidiu abrir as praças, vamos liberar movimento nas praças. As pessoas começam a frequentar e, infelizmente, se esquecem das medidas pessoais e começam a se aglomerar, usar máscara. Qual a tendência? A tendência é, em 15 dias, a gente ter um aumento expressivo do número de casos. Inclusive, em 15 a 21 dias, casos de UTI, infelizmente. Porém, o que nos deixa um pouco tranquilos é essa quantidade de pessoas com os exames positivos, que mostra que as pessoas vulneráveis a esse tipo de situação é menor. A quantidade de pessoas vulneráveis é uma quantidade menor. Está dando para entender? Sim, claro. Sim. Deixa eu fazer uma comparação para você entender. Ou para todos, né, no caso. No início da pandemia, não existia imunidade de ninguém. Não existia. Então, né, uma aglomeração representaria que todos que estão ali estavam sujeitos à doença. Suscetíveis, isso. Né? E agora não. Com uma quantidade expressiva de pessoas teoricamente imunes, teoricamente protegidas, mesmo naquela aglomeração, a quantidade de pessoas que poderiam correr o risco de evoluir com a doença de uma forma grave é menor. Né? Então, é menor, claro, sim. Porque uma parte já foi contaminada, já está, até que se prove o contrário, imunizada. Até que se prove o contrário, né? Até que se prove o contrário. Eu acredito que sim. Tem um estudo recente agora que até estava questionando essa imunidade, mas é um estudo com pouquíssimo valor científico, só 37 pessoas, um estudo de observacional. Na prática, quem é o infectologista sabe que criou o IgG, que é o tipo de imunoglobulina específica, acabou, a gente está protegido. Doutor Fernando, e aí,
surgem também algumas dúvidas, né? Algumas pessoas que que tiveram coronavírus uma vez, né? E aí começam a apresentar outros sintomas semelhantes. Essas pessoas, elas precisam manter também os mesmos cuidados. A pessoa que já se contaminou com coronavírus, mas ela vai se expor, ela vai sair, ela vai às ruas. Existem outras pessoas que não adoeceram, enfim. Ela precisa também manter os mesmos cuidados de higienização? Na verdade, ela precisa manter os cuidados por dois motivos, né? Primeiro motivo, existe uma quantidade muito grande de outros vírus que causam sinais e sintomas muito parecidos. Parecidos. Quando você toma essas medidas, você também se protege desses outros vírus. Você imagina, por exemplo, o influenza vírus, que é um vírus em mulheres grávidas, ele pode ser fatal, ele é muito grave para mulheres grávidas. Estou dando um exemplo aqui, né? Se ela não está imunizada, ela pode ter tido Covid, que para mulheres grávidas não é tão problemático. Mas se ela pegar influenza, é um problema sério. Então, ela mantendo as medidas, ela vai se proteger também contra a influenza. Primeiro ponto. E outra, uma pessoa sintomática na sociedade é um ponto de confusão. Por quê? Porque é mais um que precisa ficar isolado, que confunde, a pessoa mesmo tem medo de ter pego de novo. Por mais que ela tenha um conhecimento de que, em teoria, ela não pega, tudo isso contribui para o caos social. Contribui. Né? Então, a primeira grande questão é essa. O segundo motivo pelo qual realmente ela precisa manter os cuidados é o seguinte, é que você já teve, pode ser o vetor da doença para quem não teve. Por exemplo, eu já tive, então vou relaxar, não vou estar lavando as mãos, não vou estar me preocupando, não vou estar me aglomerando, tudo bem. Você está ali no meio do povão, você pegou num aglomerado, está ali com uma família, todo mundo junto, brincando, você entrou em contato com alguém com vírus. Então, essa pessoa falou em cima de você, tossiu em cima de você, o vírus caiu sobre o seu corpo, você está cheio de vírus, você não vai pegar. Mas quando você sai dali e vai para perto de alguém que não teve, você ao tocá-la, ao falar, ao ter um contato com a pessoa, você pode transmitir aquele vírus da outra pessoa para essa que não teve a doença. Então, seria como se nós fôssemos uma superfície contaminante. Seria mais ou menos como se nós fôssemos uma superfície contaminante. Né? A gente não adoece, porém funciona como uma superfície contaminante. Quem tiver contato com o nosso corpo, enfim, alguma parte que tiver o vírus pode se contaminar. O vírus pica outra pessoa e ele passa a doença de quem tem para outra pessoa. Se não tem ninguém com a doença ao redor, o mosquito não vai servir, ele não vai ter risco algum, mas qualquer pessoa doente ele transmite. Pronto, basicamente a gente se torna meio que um mosquitozinho transmissor. Se a gente não se cuida, a gente transmite para outra, né? Aí me diga uma coisa, doutor, a gente observa assim que algumas pessoas que já tiveram coronavírus, que já passaram pela situação, apresentaram já sintomas semelhantes depois. Porém, assim, a gente sabe que os sintomas de coronavírus, muitas vezes, eles são sintomas muito abstratos, muito comuns a outras gripes, a outras doenças até, enfim. E aí volta o medo de estar novamente contaminado. A preço de hoje, é possível se contaminar 2 vezes com o coronavírus? É possível a reinfecção pelo coronavírus? Em teoria, não. Né? A gente já tem todo o conhecimento da infectologia que mostra que ao ter contato com qualquer vírus, o nosso corpo ele cria uma defesa contra esse vírus e no segundo momento, quando esse vírus entrar em contato com o nosso corpo novamente, a gente vai ter uma defesa montada que vai impedir que você desenvolva a doença. Você pode até pegar o vírus, mas você não vai desenvolver a doença. Né? Isso é uma teoria já... Uma teoria não, isso já é mais do que um conhecimento mais do que sólido dentro da infectologia. O problema é o seguinte, que trata-se de um vírus muito novo. Os nossos exames são frágeis demais. Então, eles muitas vezes confundem mais do que ajudam. Por exemplo, você teve o Covid-19 há 12 meses atrás e agora você abre um quadro. 2 meses depois, você começa mesmos sintomas. Tosse, febre, dor no corpo, dor articular, queda do estado geral, dor de cabeça. Pronto, peguei Covid de novo. Aí você vai fazer o exame, vai dar positivo. Aí tá, depende. Se você fizer uma sorologia, ele vai dar positivo pro resto da vida, praticamente. Então, você não pode interpretar, o colega médico tem que ter cuidado para não interpretar que você está com Covid de novo. É o que a gente tem visto muito. Outra, tem também o falso positivo, assim como tem o falso negativo. Olha como confunde, né? E, por último,
que o melhor exame que a gente tem para dar o diagnóstico atual é o chamado RT-PCR, palavrão, né? RT-PCR. A gente chama também, é um cotonetezinho que a gente passa no nariz e na boca. Esse cotonetezinho tira a secreção desses locais e colocado numa máquina que ele vai ler o material genético e vai encontrar o material genético do vírus se você tiver o vírus. Esse exame é o melhor que nós temos atualmente no mundo. O que é que acontece? Olha só como confunde. Anteriormente levantou a possibilidade da pessoa ter pego mais de uma vez, porque em um italiano ele teve um mês, no mês seguinte ele abriu o quadro, quando fizeram novamente deu positivo. Pô, se você está tirando material genético do nariz da boca, é porque o bicho está lá de novo. E todo mundo aceitou como sendo uma reinfecção. Até que lá na frente a gente descobriu que quando eu tenho, o material genético do bicho, mesmo ele já estando morto, não estando mais no corpo, esse material genético pode continuar na região e ser detectado novamente. Veja só como confunde. Então você confunde não tem bastante. Não confunde? Você tem, confunde não tem bastante. doença, você pode dar positivo. Então, assim, a priori, não. Nós não pegamos novamente. Claro, é aquilo que eu falei, isso pode mudar, mas é um conhecimento que está, por enquanto, é a regra. É o que a gente entende, né? O que a gente conhece. Porém, eu acho que a gente tem muito que aprender com esse vírus ainda, tá bom? Certo, doutor Fernando, já que o senhor tocou nesse assunto, eu acho que as imunoglobulinas nunca foram tão famosas, né, entre a população inteira, a população leiga, e muitas dúvidas surgem quando se tratam da leitura dos exames, né? As pessoas estão fazendo os exames, muitas vezes por conta própria, querem ler o exame, ficam na dúvida. Pessoas que já tiveram a doença, eu já vi bastante isso, um IgM que não acaba nunca. E aí, o IgM, a pessoa refaz o teste, já teve a doença, mas refaz o teste, continua lá um IgM positivo, mesmo com o IgG também já positivo, continua com um IgM positivo. Existe resquício de IgM? Até quanto tempo isso pode permanecer dentro do corpo? E ele está infectando ou não com esse IgM positivo, um restinho de IgM, enfim. É uma grande confusão das pessoas em relação a esses exames. Pronto, vou dar um exemplo para você. Agora à noite mesmo, uma colega técnica de enfermagem no local onde eu trabalhei mandou uma mensagem para mim com essa mesma pergunta. Exatamente essa pergunta. Porque o IgM dela está positivo há 2 meses. O que é que eu respondi? O IgG, IgM e o IgA são os 3 anticorpos que a gente consegue detectar do SARS-CoV, que é o vírus. Eles são imunoglobulinas, são, vamos colocar assim, moléculas de defesa da gente, né? Moléculas não, substâncias de defesa que nós criamos. Então, quando se detecta o IgM, a gente está detectando apenas uma defesa que nós temos contra o vírus. Que essa defesa, o IgM, é a primeira a aparecer. Consequentemente, também é a primeira a sumir. Né? Então, o IgM pode positivar a partir do 7º, 8º dia, e ficar positivo até 3 meses. Já vi casos em outras doenças de ficar positivos até 6 meses. Claro, não é tão comum tanto tempo, mas ela só representa uma defesa imediata, mais precoce de todas, em relação à presença do micro-organismo. E só, ela não está relacionada à transmissão e nem está relacionada à doença ativa, né? Portanto, você pode ficar meses ainda com ela positiva, mas você não está doente, não tem relação. Bom saber, bom saber. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Chagas sobre a retomada aí da reabertura do comércio, tirando algumas dúvidas da população e também falando sobre o Hospital Clementino Fraga. A gente volta já, não sai daí.